Paz e bem a todos nós que somos filhos amados do nosso Deus. Hoje, nesta quinta-feira da sexta semana do Tempo Comum, 20 de fevereiro do ano de 2025. Peçamos agora ao nosso Deus perdão de todos as nossas falhas, para que possamos ouvir o Santo Evangelho. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Evangelho hoje, nós vamos lá no livro de Marcos, no capítulo 8, dos versículos 27 ao 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia e de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outro que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, e devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados e amadas de Deus, meditando agora um pouco no Evangelho, vamos tentar entender melhor o que diz o Santo Evangelho hoje. Quando Jesus disse: vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Jesus quis dizer: não sei se você já reparou, tem amigos que fazem o papel do diabo, do tentador. Alguns parentes também. Esses tais nos aconselham exatamente aquilo que Deus não gostaria que fizéssemos. Numa crise, por exemplo, tem um amigo que chega junto e aconselha. E às vezes, o que Deus quer ouvir de nós não é isso. Deus quer que tenhamos paciência, que reaproximamos daqueles que nos odeiam e que tenhamos a fé para vencermos todos os empecilhos. Pois bem, olha o que conta o Evangelho de hoje. Jesus estava explicando aos discípulos, ele estava explicando aos discípulos que ele devia ir a Jerusalém e sofrer muito na realização de sua missão. Sofrer muito seria rejeitado pelos líderes do seu povo, que o entregariam à morte, mas ressuscitaria ao 3º dia. Essa era uma passagem difícil do caminho de Jesus, a rejeição e a morte. E ele não queria fugir desse momento. Estava resolvido a enfrentar esse sofrimento com a doação de sua vida e com a total confiança no Pai. Se dependesse de Pedro, a história de Jesus teria sido outra. Ele dispensaria o capítulo da paixão e da morte. Jesus realizaria toda a sua missão sem sofrimento, sem precisar passar pelo vexame da cruz. O que Pedro queria é o que nós queremos. Nós não queremos assumir sofrimento, não. As provações que vêm junto com a nossa opção por Jesus Cristo e pelo seu Evangelho. Seguir Jesus, tudo bem. Sofrer como ele, alto lá. Triunfo sim, cruz não. Nós somos assim, porque nós somos humanos, meus amados. E olha, isso não é somente aquele que não compreende ou que não lê o Evangelho ou que não tem conhecimento. Não, somos todos nós, porque somos pecadores, estamos vivendo na carne. Portanto, meus amados e amadas de Deus, numa avaliação mais rigorosa, nós temos que abandonar estes pensamentos que temos que ter uma vida sem
passar pela cruz, pois Jesus ainda passou por tudo isso e teve morte de cruz. Então Pedro clamou Jesus à parte e o repreendeu. Não diga uma coisa dessa, tire da cabeça esse negócio de se dar mal em Jerusalém. Deus não vai permitir uma desgraça dessa, isso não vai lhe acontecer. A reação de Jesus espantou os discípulos. Vá de retro, Satanás. Afasta-se de mim, Satanás. Você não está pensando segundo o que Deus quer, mas segundo a vontade do homem. Meus amados e amadas de Deus, vamos ser bem sinceros diante desta passagem. Nós, pobres pecadores que somos, queremos também uma vida regalada, uma vida sem problemas, uma vida sem sofrimento. E Jesus já nos concedeu essa vida, porque ele passou por tudo e sofreu para nos dar a salvação. Se nós entendermos que qualquer coisa que nós estivermos passando aqui na terra é por falta de um entendimento maior, ou por uma situação adversa, de uma atitude que nós tomamos impensada, sem pedir a Deus permissão, então as consequências virão. Mas Jesus é poderoso, poderoso para nos libertar. É esse evangelho que nós cremos, é a palavra do nosso Deus. Porque Jesus não veio aqui para passar por tudo isso e deixar que nós também sofrêssemos essas consequências. Não. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Por isso que ele sofreu na cruz, morreu e ressuscitou, para nos dar o exemplo. Tenhais fé, porque eu venci a morte. Jesus venceu a morte. Ele morreu, ele ressuscitou, ele foi para o Pai e deixou com os discípulos o Espírito Santo. E todas as vezes que nós clamamos o santo nome de Jesus, a situação, por mais difícil que ela esteja, Jesus é a solução. E vivendo a palavra agora, meus amados, nós podemos afirmar que aconselhar alguém no momento de dificuldade, nós temos que primeiro conhecer a palavra de Deus, não desistir dos sonhos e dos sonhos de Deus. Receba o meu abraço e até o próximo. Com o poder do nosso Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados e amadas de Deus,